Alô? Dia 22 de março de 2019. Mais uma vez, o inusitado programa Pula na Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. Fala, Zader Mágica! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque qualquer hora é hora de pular a cerca, com papos interessantes, conversas bacanas, sem pauta, sem roteiro. Daniel, pulando a cerca, contigo, amigo. Valeu, Zader Mágica! O apresentador do programa sou eu, Daniel Sul-Orleans, médico que teve AVC, acidente vascular cerebral. A doença que mais mata o Brasil e no mundo. Pois é, o inusitado programa Pulando a Cerca é uma grande bandeira, um pequeno programa. E nós sempre chamamos uma porção expressiva da população do Brasil que há 519 anos vão pulando a cerca. Hoje, mais uma vez, o doutor Aldo Bonifácio, diretor do Hospital Psiquiátrico de Juruzuba, Niterói, Brasil, vem pular a cerca. E hoje está pulando a cerca com bengala. Então, Aldo, mais uma vez, eu convidei você, que você é uma pessoa especial. E nós vamos falar, eu sou médico, você é médico, da questão da reforma psiquiátrica. O que é a reforma psiquiátrica? A reforma psiquiátrica, eu vou falar da reforma de uma leitura atual, bem atualizada, e vou dar ênfase à reforma psiquiátrica em Niterói. Sim. Né? E ao dizer isso, já estou dizendo que isso é previsto pela reforma psiquiátrica, né? Ou seja, que ela se faz comunitariamente, ela se faz psicossocialmente, né? Ela se faz em territórios, né? E eu dou uma ênfase muito grande ao que ela prevê como atenção psicossocial. Então, a reforma, eu acho que hoje ela existe de uma maneira muito polemizada, né? No meio acadêmico, no meio de profissionais também, no meio até de trabalhadores, e acho que hoje dos próprios pacientes, né? Chamados de usuários. Mas a ênfase que eu dou para a minha reforma é aquela que já prevista pela Anísia da Silveira, sabe? Fala um pouquinho quem é o Anísia da Silveira, que o canal é universitário, tem que abrir. Eu digo que principalmente da Anísia, porque ela foi na essência, né? A Anísia, ela se defrontou com a loucura, sabe? E da loucura da época, né? A loucura da época estava encarcerada, estava enclausurada, né? Estava excluída, vamos dizer, socialmente, e estava excluída, inclusive, da medicina também, né? E a Anísia, ela teve um olhar assim sobre a loucura, né? Ou seja, ela fez uma inclusão assim absoluta da loucura, né? E dialogando com a ciência da época, dialogando com a medicina da época, né? E por isso eu coloco a Anísia como a primeira grande reformadora da psiquiatria mesmo, né? Vamos dizer, na essência da psiquiatria, como no campo científico, né? No campo do saber, no campo da assistência, no campo da medicina.
E foi justamente isso, ou seja, ao incluir a loucura, que eu digo de uma maneira absoluta, porque foi com os loucos, a partir dos loucos, né, que ela introduziu transformações, né, no tratar, no agir, no cuidar, né, e com ênfase na criação, né, com ênfase no singular, né, da existência dessas pessoas, né, que eram nomeadas de loucos, né? Então deu vez e voz à loucura. Sim. Eu acho que sim, foi isso que ela fez, né? E é importante que ela já previa que aquele era um momento que era daquele jeito, mas que no futuro a gente teria outros momentos e outras transformações seriam necessárias, né? Ela enfatizava muito isso, cada época, né? O saber de cada época e o saber de gerações, né? Então ela tinha muito cuidado com isso, né? Um cuidado imenso, e por isso ela dizia que era importante para a gente poder sempre ter acesso à singularidade, né? Isso foi muito importante. Sim. E o momento atual tem escorrido da Silveira até hoje. Por que a reforma psiquiátrica? Reformar o quê? Por quê? Porque nós chegamos a um ponto, né? Isso, apesar da Anísia ter lançado essa semente, formou muita gente, né? E eu acho que justamente as pessoas que tiveram uma formação com a Anísia e no que havia na época, porque na época da Anísia, você tinha também movimentos em alguns lugares desse país, em Niterói tinha, no Rio tinha, Rio Grande do Sul tinha, São Paulo tinha, né, que uma atenção voltada principalmente para a humanização, né, dos hospícios da época, né? Peraí, qual foi a pergunta mesmo? Eu me perdi. Olha só, o porquê da reforma psiquiátrica? Sim. E nós tínhamos assim, um domínio dos hospícios, dos manicômios, vamos dizer assim, chamados manicômios, né? Ainda com exclusão, com reclusão, né? da loucura, né? E aí, o que houve na época, né, foi uma época de muitos movimentos, de reforma sanitária, a situação política da época. Geralmente, esses lugares que tinham uma visão transformadora da psiquiatria eram um lugar de refúgio também de políticos, de clandestinos, de pessoas que tinham que se esconder, de pessoas que não podiam se manifestar. E esses lugares costumavam ser também lugares de estar perto, né, da instituição psiquiátrica, e muito perto dos loucos, e também de cuidar de si, né? Era um espaço, vamos dizer assim, eram os poucos espaços de liberdade, de pensar e de falar, né? E daí se iniciou mesmo um movimento de acabar com aquela instituição, daquelas instituições daquela maneira, né? de exclusão, de reclusão, e aí se voltou principalmente para os manicômios, né? E o que foi feito na época já era o que se previu, o que se prescreveu depois como atenção psicossocial, né? Que nós tivemos então uma série de profissionais que se dedicaram a entrar no manicômio e a estar com cada louco, né? E se pensar no destino de cada louco, né? Mas já numa posição de quem é você, né? O que você é, né? E para onde você pode ir, né? Isso foi fundamental nessa posição, já para cada louco, né? Fora completamente desse destino que eles estavam colocados, né? Situados, né? E com isso, né? Eu acho que isso fechou os manicômios. Agora, os manicômios foram fechados, né? Mas porque
um outro destino passou a ter, né? Ou seja, a loucura continua a existir, né? E então se voltou para isso, e se voltou também, né, na época, também na loucura que estava fora desses ambientes, né? Então se criaram dispositivos para isso acontecer, né? Então os dispositivos, né, os centros de atenção psicossocial, as residências terapêuticas, as unidades de acolhimento. Então isso foi tudo, esses dispositivos ficaram muito claros, né, na reforma, e se batalhou muito para isso, né? Então nisso eu acho que foi fantástico esse movimento, né, em realmente acabar com instituições desse tipo, né? É claro que isso levou um tempo, né? Também havia muita gente, mas levou um tempo, mas com resultados assim fantásticos, né? Aqui no estado do Rio, um que me recordo sempre é da colônia lá do Carmo, né? Que eu conheci antes, né? Ali já havia uma iniciativa pessoal. Me lembro que foi um colega que iniciou em Jurujuba, ele teve a formação na mesma época que eu, e aquilo que a gente já pensava em Jurujuba, né, a gente chamava na época de comunidades terapêuticas, né, esse início foi completamente diferente do que é hoje chamado de comunidade terapêutica, em que tudo isso acontecia, né, a arte acontecia, a chegada de estudantes de todas as áreas, né. Você tinha, em Jurujuba, por exemplo, tinha estudante de nutrição, de arte, de jornalismo, de serviço social, de medicina, de tudo isso. Na época, a gente pode dizer que isso se devia muito à presença do professor Nobre de Mello, né? Que ele estava presente, né, nisso tudo e que acontecia. E a Colônia do Carmo, eu cheguei lá, quando eu cheguei à Colônia do Carmo, né, encontrei já sem muros, né, ela não tinha muros, né? Encontrei lá N pacientes que eu já conhecia de Jurujuba, né, quando eles eram enviados para a colônia, né? E já tinha esse colega que era o Osmar Natalio Malvese. Eu conheci, meu amigo. Né? Seu amigo? Então, e tinha um carnaval, tinha uma banda. Tinha. Um bloco. Então, lá na colônia do Carmo, eu acho que o trabalho foi muito bonito, e eu acho que mais fácil, porque já tinha essa dedicação do Osmar Natalio Malvese ali, né? E eu digo que foi uma experiência de sucesso, porque você passou a ter as residências terapêuticas. Realmente as pessoas que saíram de lá saíram para suas famílias ou para suas regiões de origem, e os que ficaram lá nas residências, e que passou a ser a segunda economia, ou seja, o trabalho de saúde mental, né, passou a ser a segunda economia da cidade, né, isso comprovadamente, né, visto pela administração. A cidade do Carmo era mais conhecida como o hospital que a cidade do Carmo. Exato, né? Então eu acho que o grande acontecimento do início da reforma foi fechar os manicômios, né? E Niterói acabou de fechar um, né? Esse ano passado acabou de fechar um que rendeu até agora recente. Desse ponto, Jurujuba ajudou muito, porque Jurujuba acolheu muitos desses pacientes que não tinham ainda um destino, mas para se fechar mais rápido, né? Jurujuba acolheu e passou a fazer esse retorno, vamos dizer, social com esses pacientes que chegaram a Jurujuba, né? Então, para mim, foi isso. Isso, no início, a reforma, a grande coisa do acontecimento foi a liberdade, foi o respeito à existência, foi um reconhecimento de que a loucura não podia ser tratada daquela maneira, né? E como uma forma de existir, né? Então, isso foi a grande coisa, né? Agora, eu acho que feito isso, né, parece que isso tomou conta de todos que batalhavam e militavam, né? E hoje uma referência é muito aos dispositivos.
Tá? Então, onde não tem esse dispositivo, fica uma luta para ter esses dispositivos. Né? E se esqueceu muito, foram esquecidos os loucos. Eu acho que hoje há um grande esquecimento dos loucos, né? Porque eles estão aí, e hoje você tem uma demanda muito grande da vida da divina da loucura, né? Mas é uma demanda de uma população que chega aos hospitais ainda existentes, né? De psiquiatria ou os hospitais gerais, né? Chegam já numa situação muito degradada socialmente, né? E fisicamente também. E essas pessoas estão nas ruas, nas delegacias, nos presídios, né? Na porta dos hospitais gerais, né? E é uma população grande, né? E me incomoda muito que muito dessa população é uma população que fica anônima, sabe? Anônima no sentido do nome dela estar registrado nas delegacias, nesses lugares, né? E tanto que eu digo isso porque me chega muito, muito. Eu acho que a coisa que eu mais assino são respostas às delegacias, às promotorias, ao sistema prisional, né, ao judiciário, né, de pessoas que eu não sei quem são, né, e tenho que responder por elas, né. Tenho que localizá-las, tenho que... Então, apenas dizer que eu não as conheço e não tem existência conhecida para nós. Isso... e os que chegam, que conseguem chegar no hospital, né, é que tem um início, né, tem um encontro com a possibilidade de ser cuidado, né? E que a loucura, como qualquer outra forma de existência, precisa de cuidados. Né? Não basta dizer que é uma forma de existência e acabou. Toda forma de existência tem momentos de cuidar, né? Isso é uma coisa reconhecida antropologicamente, e isso pertence à humanidade. Ô, Raul, eu vou fazer uma provocação. O mundo capitalista existe. É o lucro, são lucros. Eu acho que o mundo capitalista, com a indústria farmacêutica, forçou a barra para diminuição, o acabamento do hospício, que trocou o hospício pelo medicamento. E capitalisticamente, o medicamento conseguiu acabar uma grande parte, em geral, do hospício. E a cultura médica é farta em usar medicamentos. Então, o medicamento substituiu, em tese, os hospícios. E a população conseguiu ficar na rua, na comunidade, o que fosse, com medicamento. E, em geral, a instituição pública doa o medicamento, eternamente doando o medicamento, e a pessoa tem que tomar o medicamento eternamente, para controlar essa visão capitalista. Ele consegue trabalhar, bem ou mal, tomando remédio, de manhã, à tarde e à noite. Isso parece que foi uma jogada no mundo do capital. Substituir aquele hospício de 3, 4 mil pessoas, aquela prisão terrível, e usar o medicamento. Eu faço como uma provocação para você falar disso. Daniel, isso que você falou, né? Isso é
é uma visão partida, eu acho. É partida. Ela não posso dizer que isso não é real, né? Eu acho que isso acontece, sim, aconteceu. Mas é principalmente, isso eu não digo nem do capitalismo, isso é mais ao totalitarismo dentro do capitalismo, né? Isso pode estar em qualquer totalitarismo, né? Inclusive no mundo socialista também. Eu acho que isso é mais do que há de totalitarismo nisso, né? Porque você determinar que o medicamento a salvação é o bom, né? Você está tendo uma visão totalitária. Você está dizendo que você iguala todos pelo medicamento, né? E isso às vezes é muito ruim. Você está só plantado nessa visão, né? Porque na verdade você está dizendo que isso é para todo mundo. Então acabar com isso, né? Com essa visão, vamos dizer, capitalista, né? E você vai deixar muita gente fora disso, sabe? Eu acho que o grande problema que tem, eu acho que até da reforma mesmo, foi ter desconsiderado a loucura também como algo que está, enquanto na medicina, é algo também que precisa de cuidados, sabe? De cuidados médicos, né? E nesse ponto, quando você fala na medicação, eu acho que a medicação teve sua importância também com a reforma. Ela teve, sim, porque ela, principalmente, é como eu vejo a medicação na psiquiatria, né? Eu vejo principalmente a medicação como algo, como em qualquer outra enfermidade, vamos dizer assim, é algo para minorar o sofrimento. E não é talvez, eu não posso pensar como a infectologia, por exemplo, que você chega ao sucesso com antibiótico, com vacinas e tal, que você tem o seu sucesso, sim, você comprova isso, você tem indicadores para isso, né? E na psiquiatria, né? No momento que passou a saúde mental está na frente da psiquiatria, sem a participação da psiquiatria, porque eu acho que a psiquiatria está muito ausente do que se chama de política de saúde mental, né? Aí, então domina essa ideologia, né? Então ela é impregnada por isso, né? Como você diz, o capitalismo, né? Você, na verdade, você está esquecendo de uma parcela grande da humanidade, de uma dimensão humana, que é a subjetividade, é a singularidade. Nós somos todos singulares. O que nós temos em comum é o pensar, é a linguagem, é o que temos racionais, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente é do mundo humano, né? A gente não pode esquecer de que a cabecinha de cada um é um arquivo da humanidade. Entende? É um arquivo da comunidade, da humanidade. Isso é muito sério quando a gente pensa a humanidade como um arquivo, né? Eu acho que isso é até uma coisa bem Foucaultiana, é assim que eu entendo Foucault, né? Nossas cabeças são arquivos. Isso implica, então, né, de que muita coisa pode acontecer, muita coisa nos nossos corpos, nas nossas vidas, nas nossas decisões, né? E vão ser sempre singulares, né? O que é que o mundo evoca em cada um, o que é que o mundo convoca a cada um, né? E isso está muito esquecido, muito esquecido. A gente tem substituído muito isso, essa dimensão, né, subjetiva, né, por políticas totalizantes, por políticas que até têm boas intenções, né, políticas de igualdade, políticas identitárias, né, por políticas substituindo a subjetividade por identidades, né, identidade de raça, de identidade de gênero, né, identidades nacionais, né. Isso vela o que é singular. Então, Raul, você falou do totalitarismo. Então, o remédio, como o nome diz, é para remediar. Uhum. E o remédio, na minha visão, dá um tempo para pensar. Isso. E
E dá o tempo para pensar. E a reforma psiquiátrica é antitotalitária. Sim, assim que eu vejo. Exatamente. Então, tudo tem um tempo para pensar. As práticas de liberdade, de sociabilidade, tem um tempo para pensar. Então, e o remédio entra como um fator secundário por pensamento. Tem um tempo para pensar. Eu acho que a reforma psiquiátrica tomou o remédio para pensar menor contra o autoritarismo. Isso. Então, fala mais como é a reforma psiquiátrica hoje, já que você colocou Niterói, Brasil e mundo. Niterói, Brasil e mundo. Olha, na cultura judaica, quando você salva uma pessoa, salva a humanidade toda. Isso. Então, Niterói, o Carmo, serve para o mundo. Isso. Olha, nisso, sabe, Niterói, tem umas coisas em Niterói que são muito particulares de Niterói. Isso eu senti muito quando eu trabalhei no Ministério da Saúde, né? Trabalhando na epidemia de AIDS, né? Que eu tive contato muito grande com a diversidade nacional, com a diversidade brasileira, né? E eu escutava muito, assim, em Brasília, né, nas reuniões de ministério, né, muitas referências a Niterói, principalmente na atenção básica, na saúde da família. Havia, ou seja, uma originalidade em Niterói, sabe? Que isso, às vezes, tinha efeitos assim, incríveis, né? E tem uma discussão que eu não sei se eu já falei aqui no outro programa, mas uma que foi incrível foi a questão do médico de família e saúde da família. Em que eu estava numa reunião que era decisória, né? E estava um pega danado, porque como é que podia? Não, o Niterói está fora, porque o Niterói não é o programa de saúde da família, o Niterói é médico de família. Quando o médico de família, na verdade, deu origem ao saúde da família, né? Nisso, eu acho que o Gilson Catarino nominava isso, né? O nome dele corria como tal. Então, eu me lembro daquela discussão que não acabava nunca. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos botar PSF/PMF, porque Niterói insistia em botar PMF em vez de PSF. Aí, falei, vamos fazer isso, gente, porque quem determina isso, quem vai falar disso, né, somos nós. É que se nós não falarmos, se nós nos omitirmos, ou então excluirmos o PMF, né, quem é que ganha com isso? E quem é que vai dizer acima da gente? Quem vai dizer acima da gente se não concordarem com isso e mudarem. Mas nosso dever é esse. Então vamos acabar com isso. Né? E eu sei que continua, a coisa andou, porque apenas uma chamada para isso. Né? E realmente, Niterói até hoje fala-se médico de família e é um programa muito importante aqui na saúde de Niterói, né? E eu acho que em relação à reforma psiquiátrica também, Niterói tem originalidades, né? Você ouve muito falar, não, mas Niterói é hospitalocêntrica, né? Aí se esquecem que Niterói foi que é o Hospital de Jurujuba, né? Foi o Hospital de Jurujuba que permitiu, por exemplo, que o fechamento dos mini manicômios que a gente tinha, nas clínicas conveniadas, que eram mini manicômios, né? E foi justamente a iniciativa de Niterói de não enviar mais pacientes para essas clínicas, né? Chegou um momento que se disse, não, nós não vamos mais enviar os pacientes para essas clínicas. A gente tinha resultados horríveis, né? E vamos abarcar isso, vamos tomar para nós, né? Nós temos capacidade para isso, nós temos os dispositivos, nós temos o centro de atenção psicossocial, nós temos os ambulatórios, que é uma novidade de Niterói também, isso é uma novidade de Niterói, né? O ambulatório de saúde mental não está previsto pela política nacional,
né? Pô, está falando de um laboratório de saúde mental, o Saúde Santa Rosa. Exato, você tem um ambulatório dentro das clínicas de saúde. Claro. Nas clínicas, isso é uma tremenda inclusão, um trabalho de inclusão, né? E de saída, Niterói fez uma coisa que eu acho que ninguém fez. Tomar para si, o hospital psiquiátrico tomar para si. Mas isso porque o hospital psiquiátrico você já tinha pessoas com essa visão do que era preciso fazer, né? Isso então foi uma medida importantíssima no fechamento dos manicômios e partir para a atenção psicossocial, né? E com isso se expandiram, né? Primeiro o CAPS foi criado no próprio hospital, né? Mas depois de criado saiu, né? É o tal negócio, para sair tem que entrar. Né? E saiu, né? E depois isso foi se multiplicando e não é suficiente até hoje, né? Não é suficiente, né? Eu acho que isso que não é suficiente, quem acaba assumindo, né, o hospital psiquiátrico, né, daí a ideia também, não, vamos lá, aqui vai ser a atenção psicossocial, né? Quando cheguei no hospital de Jurujuba, né, e que eu disse assim, olha, nós vamos acabar com o hospital. Vamos sair todos daqui, trabalhadores e pacientes, vamos sair daqui, vamos para os dispositivos e tal. Mas o que eu vi de resposta, aí fizeram minha cabeça, falaram assim, não senhor, isso aqui não é manicômio, tá? Se eu fechar isso aqui, a gente vai, na verdade, voltar para a rua, a gente vai estar para as delegacias. Nesse ponto, os usuários de drogas eram fantásticos, né? Esse negócio que tu está falando de usuário aí, nós não somos usuário não. Usuário é usuário de droga, de supermercado, de academia. Nós somos pacientes. Tá? Eu sou do CAPS, olha, me trato lá no CAPS, eu estou internado agora, eu me trato lá no CAPS. Mas lá eu também sou paciente, mas lá eu sou usuário da academia que o pessoal do CAPS me encaminha, né? Então essas coisas foram assim, opa, o que é isso? O que eu estou ouvindo aqui dentro? Né? Desse hospital que eu trabalhei há 40, 50 anos atrás e eu estou ouvindo outra coisa aqui, o que está acontecendo aqui? Né? Os trabalhadores também, não, doutor, a gente faz isso, olha, a gente faz isso. Quando eu comecei a introduzir reuniões do gabinete, café no gabinete com os pacientes, quando abri as portas do gabinete, eu disse, doutor, é isso aí, ó, a gente está podendo falar com o senhor essas coisas todas, porque aqui, ó, está aberto, a gente aqui já sabe. Se eu abrir um pouquinho mais aqui, ó, se abrir o seu gabinete, né, mas se pensar em fechar isso aqui, isso não vai fechar, não. E daí a gente teve que fazer um projeto juntos, né? Referidos à RAPS, a rede de atenção psicossocial, que é do Programa Nacional, né? Referido a ele, o prefeito pediu, então dá um projeto. E fizemos o projeto, tanto que a gente até mudou o nome, um nome que não pegou, porque não foi oficializado, né? Isso não progrediu, isso eu acho que é um insucesso nosso, chamado de Unidade Transitória de Atenção Psicossocial, né? E a gente ainda é referido a isso. Embora não tenha acontecido, a gente é referido a isso, né? E Jurujuba é hoje um produto também de um projeto de Niterói, que foi o túnel transoceânico, né? Então esse projeto foi feito junto, ele está dentro do projeto transoceânico, né? Mas só uma parte se parou, se diminuiu o ritmo, né? Se derrubou muita coisa, mas o que não foi derrubado também com a reação geral, né, da comunidade, porque o hospital está dentro de uma comunidade do Preventório, né? Há um laço muito forte ali com o Preventório, com todos os sucessos e tragédias e precariedades que tem a comunidade, né? Isso a gente está bem integrado ali, com as escolas, com o Programa de Saúde da Família ali, tudo isso acontece, né? E é isso que me faz estar ali, né? Porque eu sinto da parte dos pacientes, em ouvir os pacientes, nas assembleias, nas manifestações várias, né? Fora do tratamento, fora da enfermaria, nas manifestações artísticas, as manifestações pelas artes plásticas, de teatro, como está acontecendo agora o teatro. Pulando a cerca. Pulando a cerca, e que você está lá também. Né? E eu acho que breve vamos ter ele se apresentando para a comunidade, né? Então e nisso ocorre também uma produção de saber, sabe? Eu acho que
a presença da universidade lá, né? E dos vários setores da universidade, né? Na graduação e na pós-graduação. Nós temos hoje vários trabalhos de mestrado, doutorado, pós-doutorado que são feitos lá, né? Isso também é importante, a participação, né? E principalmente voltado para a população, para a comunidade, para a população niteroense, sabe? Isso é algo que a gente está bem integrado nos seus sucessos e nas suas precariedades, sabe? A gente transforma isso em trabalho. A verdade é essa. A gente ir lá... Tem até uma coisa que eu digo sempre para o pessoal, né? E eu acho que todo aquele pessoal que trabalha em Juba ouve isso e fala disso, né? Nós trabalhamos sem medo nem esperança, né? A gente vive do trabalho, sabe? Eu acho que você viveu esse processo da reforma psiquiátrica e hoje, mais uma vez, quando eu falei Niterói, Brasil e o mundo, é isso. O Niterói é um exemplo do Brasil. E tomara que cada município, o estado no Brasil, tem o Zuba multiplicado por 1000. O exemplo é um, e lá pode ser muito melhor. Então, isso começou o Brasil e a reforma psiquiátrica que você falou é antitotalitarismo. Ainda o pessoal com uma visão atrasada, totalitária, o maluco é violento. É violento mesmo? Em geral, é violento mesmo? Não sei. É uma pessoa que está expressando o que está sentindo. Então, a peça de teatro Pulando a Cerca, o roteiro saiu do paciente como eu queria ser normal. E a minha normalidade, às vezes, é violenta. Exatamente. Às vezes é pacata. Às vezes eu não falo. Às vezes eu falo muito. Então, o normal é o quê? E isso está sendo discutido dentro do hospital psiquiátrico. Olha só, em vez de estar discutindo essa questão lá fora, lá no Congresso, na comunidade, está sendo discutido pela pessoa que consegue pensar, eu queria ser normal. Você é normal? Eu? É. Sou sim, sou. Porque, sabe o que acontece? Eu sou normal, mas estou sujeito à loucura. Exatamente. Estou sujeito à loucura. É isso aí. E a loucura é sempre nomeada, né? Quando você fala na violência, são coisas criadas assim no imaginário, né? Da loucura como violenta. Ela é violenta porque somos humanos. Somos violentos, sim. Nós não você conhece o nosso paciente lá, que hoje não é paciente, na verdade ele gerencia a cantina. É um poeta. É um poeta, né? E ele tem uma teoria, a loucura dividida, né? Eu abraço essa teoria dele incrivelmente, né? Nós somos isso até ele é criador da teoria como a loucura dividida, e é mesmo. Agora isso até é antigo, né? Eu acho que se a gente for para a psicanálise também, nós somos divididos, nós somos bons e maus, nós somos amorosos e violentos, né? Isso é estrutural, isso não tem como sair disso, né? E da violência em si, nessa que é externalizada, e hoje a gente vive muito disso, né?
Eu não sei, eu acho que as pesquisas não apontam que nos manicômios, nos presídios, né, de que a maioria é de loucos, não. Eu acho que os loucos cometem tantos delitos quanto os normais. Até menos. Até menos, se for estatisticamente olhar para esses padrões, com indicadores e tal, é até menos mesmo, muito menos, né? Mas isso não quer dizer que não há violência na loucura. Há sim, porque somos humanos. Então, esse programa com o Raldo Pulando da Cerca está falando claramente sobre a vez e a voz da loucura. E a loucura tem voz, tem vez. Não é uma coisa que se esconde. Então, vez e voz da loucura. O antitotalitarismo é uma visão totalmente humanitária, exatamente. Essa questão é dividida, conversada dentro do hospital psiquiátrico. Olha só, que coisa paradoxal. E lá é o lugar onde pode fazer a loucura. Eu acho que o único lugar que a loucura tem espaço no hospital psiquiátrico ou entidade próxima. O lugar da loucura. E a loucura sempre era aprisionada. E a reforma psiquiátrica, segundo Zuruzuba, é a libertação. Então, com responsabilidade, sim. Com a afeição, sim. Com tudo isso. E a gente, com você todos, pessoa que era totalmente preso à loucura e hoje são poetas, pintores, músicos. E o gabinete do diretor, você, é aberto. Por que não? Onde a instituição antiga, o gabinete era fechado, com campainha para ver se pode entrar ou não. Então tudo é aberto. E o hospital se torna um simples hospital. Pessoas de ser assim, hospital. E no hospital pode-se fazer o teatro, discutindo como eu posso ser normal, loucura divisível. Hoje eu consigo fazer o teatro lá. Aqui fora é difícil. Então, e a reforma psiquiátrica, segundo o modelo de Zuruzu em Niterói, está caminhando legal. Eu acho que em Niterói sempre teve uma questão importante na cultura do Brasil. Aqui se fundou o Partido Comunista do Brasil, Niterói. Os sindicatos maiores na época da ditadura eram em Niterói. Vários músicos, vários cientistas estavam em Niterói. Eu acho que a ponte Rio de Niterói ligou o Niterói ao continente do Brasil. Exatamente. E a reforma psiquiátrica, o caminho foi Niterói e, em seguida, o Carmo. E você retorna a Zuruzuba com esse perfil grandioso, dando voz e vez à loucura. Você concorda?
Eu não curto muito quando isso é colocado na minha pessoa, porque tem um bocado de gente, sabe? Sim, tem um mas você representa uma porção de pessoas que estão aqui. E quando eu fui para Jurujuba, eu não fui sozinho, não. Eu disse assim, não, olha, eu só vou se vocês estiverem juntos. Claro. Né? E me cerquei principalmente da juventude. Claro que sim. E me cerquei porque realmente a gente de geração diferente, a gente tem aquela nostalgia, né? Do que fez, do passado. Minha turma. A minha turma, né? E eu vejo que não dá não. Hoje o que eu ouço, o que eu vejo, que as demandas existentes, né? Elas são de outra ordem, Eu acho que essa turma toda nova, elas têm que criar e produzir, sabe, de acordo com a sua época. Né? Quem não está no seu tempo está atrasado. Exatamente. Então, você é representante do tempo atual. Claro que tem uma porção de pessoas, inclusive a universidade, o que for, os pacientes, mas você é o representante do tempo atual, não é do atraso. Então, o nosso tempo está terminando, é um tempo de futebol, 45 minutos. Oba! Vamos cantar 1, 2, 3, pulando a ser com vocês, contra o autoritarismo, o totalitarismo com a voz e a vez a loucura. Isso. Então, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez! Falou!